fazer uma análise entre esse jogo entre Fujiwara Nara e o Tak 0322. Fujiwara Nara terceiro kill e o Tak é quarto kill. O Tak foi sem T, jogou peão 76. Fujiwara Gotê peão 34, peão 96, peão 44. Prata 78, que não dá para saber se o oponente quer fazer Furibichá ainda ou vai de bichá, né, de torre estática ou de torre dinâmica. Peão 94, apertando as mãos, né, do peão de canto. Mas se o se o se o rei for para a direita, é importante subir esse peão de canto. Prata em 77. Prata em 77 aparentemente um jogo de é, estática, né? Porque a ideia é fazer o Yagura. Essa prata 77. Fujiwara jogou bem, jogando a torre para 4-2. Porque a torre dinâmica é uma boa estratégia contra um Yagura. Bispo de canto. Esse bispo de canto não é tão bom assim, porque gera uma debilidade aqui na cabeça dele. Rei em 62, defendendo a casa central. Essa era a ameaça do bispo central. Bispo 79, voltou, né? Perdeu um lance para voltar aqui. Se o jogo seguisse, por exemplo, com peão em 2-6, Gotê, né? Que é o nosso ponto de vista, poderia subir o peão para 9-5, peão toma peão e fazer um espeto aqui nessas duas peças. Se, por exemplo, o bispo volta para 7-9, a lança fica de graça. Se volta para 8-8, em vez de capturar a lança direta, a gente pode pegar esse peão e colocar em 9-8, conseguindo uma grande vantagem material e uma invasão, né, com uma peça pequena, mas muito boa ainda, né? Que a gente consegue invadir e capturar mais uma peça, aumentando ainda mais a vantagem material. Por exemplo, se bispo 7-9, 9-7, peão em 4-5 para atacar essa peça, atacar a prata e depois fazer um ataque duplo, por exemplo, com a peça que a gente acabou de capturar, né? E aqui a vantagem material só aumenta, né? Mas por isso que o oponente voltou com o bispo para 7-9, ele percebeu a debilidade dessa posição. Bispo 7-9, beleza, ouro para 5-2, tranquilo, melhorando a posição do rei. Ouro em 7-8, aparentemente quer fazer um Yagura mesmo. Rei em 7-2, indo para o castelo, e o oponente veio de torre central, de Nakabicha. Certo. Beleza, rei 8-2, rei em 3, prata em 3-8, com a intenção de fazer o Minô futuro. E prata em 7-2, ótimo. Finalizou um castelo, agora é necessário fazer, esticar as peças de ataque, né? Empurrar as peças de ataque para frente. Ouro em 4-2, prata em 3-2, muito bom. Rei em 3-9, prata em 4-3. Ok. Peão 6, uma jogada que eu recomendaria, bispo 3-3. Uma jogada que eu recomendaria era também subir o peão para 1-4 para habilitar um futuro ataque de canto, né? Por exemplo, assim, não exatamente agora, mas eventualmente essa jogada é, pode ser habilitada, né? Principalmente se a gente tiver 2 peões e um cavalo. Mas aqui direto já seria possível, né? Fazer pelo menos a troca de peças. Tá ok, mas bispo 3-3, peão 5-6, peão 6-4. Aqui eu só acho que já está começando a fazer o que chama de overcastle, que é mexer demais as peças de defesa, né? Tá precisando um pouquinho mais de movimentar as peças de ataque, né? Poderia ser o peão de canto ou esticar esse peão central, ou talvez até já que o oponente tá fazendo um minô, de repente mudar a coluna de ataque da torre, né? Fazer a Mukai Bicha, porque esse ponto é bem fraco. Então, algumas ideias. Peão 64, tá? Rei em 2-8, ouro em 6-3. Tá ok. Peão em 5-5,
torre em 5-2. Esse lance eu não diria que é um erro, mas estrategicamente falando, você está jogando a torre para longe do rei, né? A gente quer jogar a torre o mais perto do rei possível. Então, a torre está aqui nessa quarta coluna, né? Então, a gente gostaria de jogar ela para uma coluna, ou para a terceira coluna, ou para a segunda coluna. Aqui a gente acaba ajudando o oponente, né? Porque o oponente está longe do nosso rei, né? Se a gente comparar a questão de distâncias de colunas, né? Que a torre está 3 colunas de distância do rei. E a nossa torre está somente, se a gente usar essa mesma métrica, né? Duas colunas de distância, né? Então, o ideal seria jogar a torre nessa coluna. Para deixar o ataque mais forte. Tá bom, esse rei em 5-2. Ok. Prata em 66. Beleza. Peão em 7-4. Ouro em 7-7. Esse ouro ficou mal posicionado, né? Então, provavelmente o oponente queria reposicionar a torre para me colocar a torre numa coluna melhor. Prata em 7-3. Ok. De novo, tá faltando lances de ataque nesse caso já, né? Que já tá com o castelo pronto. E já tá com o castelo pronto há um bom tempo, na verdade. Cá atrás o castelo já estava. Aqui o castelo já estava pronto. Então a gente perdeu 1, 2, 3, 4 lances para transformar o castelo sem necessidade, né? Então, imagine se em vez de fazer esses 4 lances, né, a gente já fizesse 1, 2, 3, 4, né? A gente já teria pelo menos uma troca de peões. É bem importante ter peões em mãos. Ok. Cavalo, bispo, bispo. O oponente está sem ideia de como utilizar o bispo. Esse bispo está numa casa ruim agora, porque tem várias peças no caminho dele. Mas ok. Peão 4-5, uma ideia interessante para ativar o bispo, mas aqui a gente precisa ativar principalmente a torre, né? A torre está sem casa boa para brigar, né? Beleza, ouro voltou, que a gente empurrou o peão para expulsar a prata dessa casa 66, ok? Prata e 7-7. Se fosse eu, provavelmente eu viria para cá, porque já que o ouro está desse lado, para transformar esse ouro numa peça de ataque, provavelmente, porque esse ouro está bem mal posicionado. Prata 7-7, prata é 4-4. Ok, esse aqui virou um alvo. Peão em 66. Aqui o peão estava de graça. Poderia capturar esse peão em 5-5. Se avança com esse peão, aí viria o pulo do cavalo em 65 com iniciativa, né? Atacando essa prata. Por exemplo, prata em 68. Aqui tem algumas opções interessantes, mas acho que o mais interessante é empurrar o peão, né? Já que a torre está na coluna central, a gente tem que empurrar o peão da coluna da torre. E eventualmente também atacar por fazer um tarefu aqui para pressionar essa região. Mas ok, pegou, colocou de novo, tranquilo. Voltou e capturou. Ok. Qual que é a diferença do exemplo anterior, né? Do exemplo anterior, né, na sequência anterior, você tinha um cavalo desenvolvido, né? Aqui o próprio peão atrapalha um pouco o desenvolvimento do cavalo. Beleza. Peão em 5-6, prata em 6-6. Uma jogada bem ousada, mas boa, muito boa, porque está invadindo no campo do oponente, né? Esse peão é muito forte. Então, nesse caso, esse peão é a principal peça de ataque agora, né? Não é nem o bispo e nem a torre. O peão que é a peça mais importante de ataque. Prata e 68. Prata e 68 é uma jogada que a gente que brilha os olhos é colocar a prata aqui em 69, né? Porque faz um ataque duplo e que o jogo praticamente acaba, porque se ele fugir com a torre, que é o mais comum, o ouro fica de graça e ainda está fazendo mais um ataque duplo. E aqui não tem mais jeito do oponente voltar para o jogo. Mesmo se fugir desse ataque duplo aqui, por exemplo, com o bispo, poderia capturar o bispo, captura de
se capturar de prata, aí tem a promoção de peão. O jogo acabou também. Se capturar de cavalo, tem a promoção de peão também, com a intenção de capturar esse cavalo de graça aqui. E aqui o jogo tá muito... uma bola de neve gigantesca em questão material. Então tinha essa forma de acabar com o jogo. Se, claro, se o ouro foge desse ataque duplo, por exemplo, para ouro 7-9, que tem uma troca muito boa de prata com torre, né? E a torre é bem melhor que a prata. É que o jogo estaria muito bom também pra gente, né? Pro nosso ponto de vista aqui. A partir desse ponto, de novo, a gente teria que. Tá vendo que a torre não tá ativa, né? Então a gente teria que colocar ela numa casa boa, né? Por exemplo, o oponente está ameaçando colocar prata nessa casa. Então uma ideia interessante seria, por exemplo, voltar a torre para essa coluna para pressionar essa casa. E de repente a gente poderia, por exemplo, subir a prata, ou o oponente poderia subir essa prata, que tem umas ideias interessantes. A primeira ideia que vem à mente é promover o peão para quê? Claro, ele pode capturar o bispo aqui, a gente recaptura de volta e a gente fica muito satisfeito com essa troca, porque o oponente está com uma estrutura ruim e a gente quer as trocas de peças, né? Porque ao ao capturar esse toquinho, o ouro sai do castelo, né? Então tem um ditado que fala: atraia o ouro de forma diagonal. E dessa forma, o ouro fica muito longe da defesa. Então percebemos que esses dois generais de ouros não estão fazendo um bom papel de defesa. Esse general de prata está um pouco longe do castelo, tá defendendo melhor do que esses dois generais de ouro. Nesse ponto, uma jogada simples seria, por exemplo, colocar a torre em 5-9, ameaçando capturar o ouro e ameaçando colocar o bispo em 3-9, né? Seria praticamente fim de jogo aqui, né? Por exemplo, se volta com a prata em 68 para defender o ouro, bispo em bispo em 3-9 já seria forte o suficiente, né? Depois de, por exemplo, torre 1-2, 1-8, né? A gente poderia capturar o ouro, sacrificando a torre, né? Recaptura de prata. Ouro aqui em 2-8. Rei vai para cima, a gente captura a prata, né? Dando cheque. Rei vai para cima. E aqui, na verdade, tem até um tsumi, né? Prata na cabeça. E depois um tsumi empurrando o peão. Essa seria uma ideia de jogo se o oponente fugisse, mantesse o ouro depois desse ataque duplo. Esse ataque duplo acabaria com o jogo no ato. Mas ok, peão em 7-5. Ok, não. Então peão em 7-5 é um lance de ataque. Mas tem um grande problema. É bom a gente definir função de peão. Então, os peões têm função ofensiva ou defensiva, basicamente. Como a gente pode definir alguns peões, né? Então, de maneira geral, os peões do lado do castelo, a gente define ele como um peão defensivo. Nesse caso, é um peão ofensivo, mas ao mesmo tempo é defensivo também, né? Defensivo porque está do lado do castelo. E um ponto interessante é que ao atacar as peças grandes, atacar a peça grande também conta como jogada defensiva. Então esse peão é muito forte, é um peão de ataque e defesa ao mesmo tempo. É um peão muito forte. Mas a gente considera esses três peões basicamente como peões de defesa. Então, qual a ideia de peões de defesa e peões de ataque? Os peões de ataque a gente quer avançar. Percebe que esses quatro peões, por definição, são peões de ataque. A gente gostaria de avançar esses peões, mas olha só como esses peões estão atrasados. Então, por definição, está faltando empurrar esses peões. E esse peão está numa posição muito boa, mas só falta ativar ele. Esse peão é um peão meio que de ataque, meio que neutro, né? De ataque, a gente não quer usar ele tanto no ataque porque tá perto da defesa, né? Esse peão também a gente não gostaria de usar tanto no ataque, porque senão ele acaba
abrindo vulnerabilidade no nosso campo. Então, é importante a gente ter essa definição. Claro, nesse caso bem extremo, esse peão de defesa transformou, ele continuou com um peão de defesa, mas virou um peão de ataque. Então, a gente não quer fazer esse tipo de jogada de empurrar o peão de defesa, porque cria vulnerabilidade no nosso campo. E aqui, por exemplo, depois de peão toma esse peão, que o oponente tem um ponto de ataque muito forte aqui nessa casa. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de jogada. Beleza, peão em 5-5, peão toma em 7,5, bispo tomou em 6,6, tirou aquele nosso peão super forte. Peão em 6,5, expulsando o bispo, ok. Bispo em 3,9, colocou o bispo numa casa boa, porque tá mirando nesse canto. Ataque de canto é uma ideia muito boa contra o castelo Minot. Cavalo 8,5. Cavalo 8,5, de novo, não é uma jogada que a gente gostaria de fazer. Principalmente porque se o oponente tivesse com o castelo aqui, né, por exemplo, um Anagumá, seria uma jogada muito boa. Mas o castelo do oponente está do outro lado. Então, atacar por esse lado não é uma ideia muito boa. A gente não quer brigar no lado do castelo do rei, né? Inclusive, tem um ditado que fala: não coloque a torre perto do rei. Por quê? Porque a coluna da torre é onde vai acontecer a briga. Então, a gente não quer brigar perto do rei, porque ao brigar perto do rei, a gente cria debilidades aqui, né? Vulnerabilidades. Então, tá muito perigoso essa posição. Ouro em 6,7, e percebe também que tem pontos complicados nessa posição agora, né? Principalmente bispo e a torre, elas não estão ativas. Então a gente precisava dar um jeito de ativar elas, né? Colocando de volta nessa coluna ou subindo esse peão para pelo menos capturar. Por exemplo, subir esse peão para ativar o bispo nessa diagonal, né? Por exemplo, peão toma peão, e aí simplesmente capturar essa lança é uma jogada muito boa. Percebe que o oponente não consegue invadir aqui ainda porque tem 2 atacantes contra 2 defensores. Promove, mas vem, claro, aquele peãozinho que pode ser chato, né? A gente é obrigado a fugir aqui. Ou se ele colocar o peão primeiro, a gente é obrigado a fugir, fica esse peão bem forte nesse ponto. Mas da parte daqui a ideia seria tentar segurar o ataque dele, né? Colocando o peãozinho. E aí tirar esses pontos fortes de ataque dele. Então era necessário ativar esse bispo e essa torre de alguma forma. Percebe que é como se você estivesse jogando com um handicap de 2 peças aqui. Tá jogando sem essas 2 peças praticamente. Colocou a prata. Essa prata é muito perigosa porque você está brigando numa região em que o oponente fica muito feliz. Porque olha só, percebe que essas 2 peças não têm um papel muito bom. Nem de ataque, nem de defesa. Claro, estão defendendo essa região, mas essa região não é muito importante, né? Seria melhor se essas peças estivessem desse lado, né? Ou se a prata tivesse mais avançada para o ataque, né? A prata está muito atrasada, o ouro também está meio que sem função. Então, ao trocar as peças da mão e do campo com essas 2 peças, o oponente fica muito feliz. Muito feliz mesmo. Que ele capturou o peão para neutralizar esse peão forte de ataque. Beleza, capturou prata, recapturou, capturou o bispo, colocou o peão bloqueando a diagonal do bispo, beleza. Capturou, beleza. Beleza, aqui você pelo menos conseguiu ativar o bispo na troca, né? Então a troca também é uma forma de ativação de peça. Mas percebe que ainda a sua torre não está ativa, né? Está bem inativa. Subiu aqui a torre uma vez, bloqueou com o peão, capturou o cavalo aqui, beleza, capturou a lança, subiu o cavalo, lança, jogada interessante, né, porque meio que neutraliza um pouco
a força aqui do seu bispo promovido. Esse ataque é bem interessante. Ataque bem interessante, porque a ideia provavelmente era fazer um espeto aqui, né? Ideia boa. Pulou o cavalo, colocou a lança para atacar a torre, matou a torre aqui. Não, não matou ainda, né? Quando a gente colocou a prata, colocar a prata é interessante. Ele também poderia sacrificar direto o cavalo se ele quisesse. Captura, captura, captura. E capturou aqui. E ele salvou a torre, né? Colocou o cavalo, a prata para não deixar ele invadir. Jogada boa. Torre aqui em 2-5, ameaçando a invasão. Bispo em 5-5. Prata em 4-3, pressionando aqui a torre, beleza? Cavalo em 3-6. O cavalo em 3-6 é interessante, mas ainda falta peça, né? Percebe que faltou o quê? Faltou subir aquele peão lá atrás para você pressionar o canto, né? Tem um ditado que fala, contra o rei de canto a gente sobe o peão de canto. Aqui não tem o peão de canto para subir e pressionar aqui a cabeça do rei, né? Cavalo em 3-3, ok. E prata toma em 5-2. Prata em 5-2 não foi uma jogada boa, porque nesse instante percebe que o seu rei está em segurança. Nesse instante, não tem checkmate aqui no seu rei, não tem tsume no seu rei. Então, quando não tem checkmate no seu rei, o que você pode fazer? Você pode fazer uma ameaça de mate, pode fazer um tsumero no rei do oponente. Então, nesse caso, você conseguiria capturar o Rixá, né? A torre, porque você está ameaçando um tsumi, um checkmate com torre em 2-8. Por exemplo, se ele captura aqui, ó, ele está ameaçando mate com o bispo, mas é sua vez, né? Então você faz checkmate primeiro, você faz tsumi primeiro. Então o jogo é de quem mata o objetivo do jogo é matar o rei primeiro. Então aqui você poderia fazer uma ameaça de mate, porque não dá tempo dele capturar aqui, né? Então ele nesse instante ele teria que fazer algo para defender o checkmate, mas é bem difícil de defender esse checkmate se a gente for parar para olhar. Uma forma de defender seria, verdade, poderia vir com ouro para cá, por exemplo, mas agora é a sua vez. Você das duas uma, poderia tentar fazer um checkmate ou simplesmente capturar a prata, né? Como que a gente poderia fazer checkmate? Primeiro a gente tem que se perguntar se tem checkmate aqui, né? A resposta é tem um checkmate sim. Um pouco complicado, mas depois que a gente treina bastante Sumi Shogi, a gente consegue ver com tranquilidade, né? Porque qual é a ideia desse checkmate? É a gente fazer a limpeza total de peça para simplificar a posição, né? Se subir, a gente vem com a prata e vai seguindo o rei. Mate com peão. Se vier para cá, é a mesma coisa, sobe o peão e depois finaliza com a torre. Mas o problema é, e se voltar para trás? E se voltar para trás... na verdade não é mate, porque eu pensei que tinha cavalo ainda. Então eu errei, tá vendo? A gente erra Tsumi ainda. Pensei que tinha cavalo, mas não tem mais cavalo, né? A gente acabou de usar o cavalo, então não tem Tsumi. Então, falha nossa aqui. Então não tem Tsumi nessa posição. Como não tem Tsumi, a gente volta para defesa aqui, né? E o oponente não tem uma boa jogada de ataque. Agora, claro, se ele tiver agora sim, agora se ele ameaçar aqui o ataque, agora a gente tem Tsumi, porque a gente tem uma peça a mais para atacar, né? Então agora seria um checkmate. Limpou tudo, colocou o cavalo, voltou. É um pouquinho diferente, né? Agora a gente tem prata, a gente pode colocar prata na cabeça e fazer um ataque de maioria aqui na cabeça do rei, né? 1, 2, 3 contra 2, né? Capturou Tsumi, checkmate.
Então, nesse ponto, poderia capturar aqui o richá, a torre, mas você capturou aqui o prata, né? A prata promovida. E deu tempo dele capturar o bispo promovido, né? O bispo promovido, nesse caso, era a sua principal peça de ataque. Recapturou, beleza? Ele capturou aqui o cavalo em 3,6, então ele ficou muito estável, né? Agora. A defesa dele ficou bem tranquila. Pulou o cavalo, fiquei pressionando aqui o rei do oponente, mas agora não tem nenhuma ameaça evidente. Ele tentou tirar o cavalo e aqui você fez essa jogada bem forte. Capturou, fez o cheque, interessante. Aqui o que o oponente poderia fazer era sacrificar esse ouro para deixar o rei dele mais tranquilo, né? Por exemplo, colocando a prata aqui em 3,8 para fazer você perder tempo com essa captura. Porque aqui você fica longe do rei dele, né? Percebe que tem uma parede bem grande aqui de defesa, né? Eu demoraria um pouquinho ainda, pelo menos 2 ou 3 lances para fazer uma ameaça de mate. Nesse ponto ele poderia tentar alguma gracinha, né? Por exemplo, colocar a torre para pressionar aqui o seu rei. Mas ele jogou o bispo, você colocou a prata, muito boa jogada, porque mais importante que capturar esse ouro é capturar esse bispo para tirar esse ouro, né? Então, generais de ouro que são peças importantes na defesa. Beleza? Capturou aqui o ouro, tranquilo, porque ele defendeu demais, né? Ele gastou muito recurso na defesa, ok. Colocou o cavalo, né? Esse cavalo não é uma ideia muito boa, porque a gente quer usar esse cavalo para o ataque, não para defesa. Beleza, fugiu com o dragão para cá. Capturou. Ouro, bispo. E esse bispo é interessante, mas ainda não é ameaça de mate, né? Porque se ele capturasse aqui o dragão, poderia colocar o ouro na cabeça e depois o Gin, né? A prata tá defendendo a cabeça do rei, né? Então não tem Tsumi aqui. Outro ponto, né? Em vez de colocar o bispo, poderia, na verdade, essa prata tá caindo, né? Tá de graça. Então você poderia capturar essa prata aqui, né? Tava de graça. Seria bem melhor. E se fosse para ameaçar o mate, ameaça de mate seria o bispo aqui, na verdade, em 4,9, né? Porque depois de ouro toma aqui 6,7, o Kim em 2,7 e depois promoção de bispo em 3,8 seria Tsumi. E claro, tá ameaçando Tsumi e também tá ameaçando captura aqui. Mas de novo, essa peça tá caindo, né? Mas ok, bispo 3,9, rei fugiu para 2,7. Dragão toma em 8,7. Não tinha visto essa captura. Outro ponto importante, eu percebi nos seus jogos, é que você não está usando muito tempo para pensar. Você está indo só no primeiro candidato, né? Então, é importante você parar, respirar pelo menos 10 segundos e fazer o seu lance. Para, respira 10 segundos e depois faz a jogada. Essa técnica de parar e respirar chamada de surfar o impulso, né? Então a gente para o impulso para não surfar nela. Na verdade, é não surfar no impulso, né? Então a gente para, segura e não faz isso que a gente chama de lance reflexo. Lance reflexo é um problema muito grande, inclusive para mim, né? Tem lances que eu faço assim sem pensar também, né? Então também tem um grande problema em me controlar nesse caso, né? Já melhorei bastante nesse ponto, mas isso acontece principalmente em jogadores novos e intermediários, né? Jogadores iniciantes intermediários fazem muito lances reflexos. Então é sempre bom pensar pelo menos 10 segundos. Recomendado é 15, pelo menos, mas 10 já tá bom, pelo menos para parar de pensar, para dar para segurar esse lance reflexo. Ok, torre em 4-1, né, ameaçando, atacando, pressionando essa bunda do rei. Ouro em 5-1,
Ok. Expulsando aqui a torre dessa casa. Torre promove em 4/5. Provavelmente com a ideia de capturar aqui a prata e tirar um pouco a pressão da cabeça aqui do rei, né? Peão em 5/4, defendendo a prata. Torre toma. Cavalo defendendo a prata. Peão em 5/7. E torre toma em 8/8, ok? Pegando peça, porque tá faltando peça para atacar agora, né? Então, a quantidade ideal de peças para ataque são 4, realmente está faltando peça. Rei em 3/8, atacando o bispo. Você achou uma boa jogada, que é o bispo em 5/7, porque esse ouro está cravado. Prata em 4/8, defendendo a cravada, mas de novo encontrou uma boa jogada, né? Que aqui é 2/1, né? Então, 2 generais por um bispo, uma ideia muito boa. E aqui você já tem peças suficientes para atacar, né? São 4 peças, né? Total, né? O dragão, mas 4 peças em mãos. Bispo em 4/9, prata em 4/6, uma jogada muito boa. Muito boa jogada de finalização. Peão toma. Prata em 4/7. Aqui veio rei em 2/7 e dragão toma em 4/9. E aqui o jogo está bem encaminhado, né? Peão em 2/5, abrindo uma rota de fuga. Rei em 2/9. Rei em 2/9 não, né? Dragão em 2/9. Bispo dropa em 2/8. Prata em 3/8. E depois de prata em 3/8 e rei em 2/6, ouro em 2/7, o oponente desistiu, né? Muito bom. Depois desse lance, seria o mate com peão em 1/5, né? Muito bem, finalzinho muito bom. Mas o jogo, o início foi um pouco, estrategicamente falando, faltou lances de ataque, né? Principalmente lances com intenção de ataque. Faltou colocar a torre numa coluna melhor. E esses 2 pontos são os mais importantes, né? Em questão de iniciação de ataque, né? Então a gente não quer iniciar nessa região, né? A gente não quer brigar na região do nosso rei. Principalmente aqui, tem muita peça do oponente, né? Então a gente não quer brigar desse lado, né? A gente tá, é como se a gente estivesse dando soco aqui, dando morro em pedra, né? Aqui, se for dar morro em pedra, é melhor dar desse lado, mas nesse lado nem é pedra, né? Um pouco mais macio que pedra. Aqui é uma, aqui é uma pedra pome, né? Mais macio, tem menos peças do que esse lado. E o final do jogo foi bom. Você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de fazer ameaças de mate. Perceber a ameaça de mate do oponente. Percebendo a ameaça de mate do oponente, vendo que não é ameaça de mate, a gente pode fazer a ameaça de mate primeiro. A gente pega iniciativa. E outro ponto muito importante, que é uma questão de como que a gente fala? Administração de tempo, né? Eu percebi que você sobrou muito tempo tanto para você quanto para o oponente. Se o oponente estiver jogando rápido, você não precisa jogar no mesmo ritmo do oponente. Você pode jogar um ritmo mais lento, né? Utilizando melhor o seu tempo. É um jogo de Shogi Wars, mas eu vi que você usou nem 3 minutos no total nessa partida. Então, tenta pensar mais. E quando for jogar no Shogi Wars, não fica muito preocupado em ganhar ou perder no tempo. O importante é fazer um bom jogo, principalmente no início e meio jogo. Falando em questão de início e meio jogo, porque no jogo normal vai ter Byo e Yomi. Então você vai ter tempo para pensar no final do jogo, mesmo assim, mesmo que seja 30 segundos ou 60 segundos. Então, um início e um meio jogo bem feito é muito importante, principalmente no jogo de Shogi Wars. Que eu gostei bastante desse peão, muito bem jogado. E aqui percebe que essa torre realmente está
não tá fazendo um papel muito bom. De novo, faltou. Ah, é, claro, né? E essa definição de peão de ataque e peão de defesa é bem interessante também. A gente pode usar essa definição para para perceber quais peões são necessários ser avançados e quais preciso ficar mais na retaguarda, né? Então, o peão de defesa fica na retaguarda e o peão de ataque vai para a vanguarda, vai para frente. É simples assim, bem simples. Peão de ataque, peão de defesa é definido de acordo com sua estratégia e de acordo com o castelo do oponente. Isso é, é, varia de jogo para jogo. Esse ponto aqui é aquele ponto que a gente poderia fazer Tsumero antes do oponente, a gente pegar iniciativa de ataque. Se capturar aqui, claro, tem um Itezumi Tsuminho nesse ponto. Beleza? Então foi um jogo bem grande, né? Mas eu acho que deu para aprender, deu para ensinar bastante coisa. É isso, muito obrigado e até a próxima.